Há alguns vídeos atrás a gente conversou sobre o surgimento, né, da profissão de design de produção no cinema, mas o que a gente não imaginava aqui é que esse início e esse surgimento da profissão iria influenciar de como que a gente enxerga esteticamente as outras culturas e como que isso fez com que todo o mundo enxergasse de forma estereotipada as os outros países onde a gente não tem tanto acesso ou às vezes enxerga até como exóticos e diferentes, moldando assim, né, o imaginário de quase o mundo inteiro durante muito tempo. Oi, meu nome é Marcos Diniz, com IZ no final, sou arquiteto e cenógrafo. E se você entrou aqui para ver esse vídeo, por favor, fique aqui, já se inscreva no canal, curta o vídeo e no final dele deixe seu comentário sobre o vídeo e o que você quer ver aqui em outras produções. Lembrando que eu tenho outras playlists e outros vídeos falando sobre a história da cenografia, do cinema e produção de arte aqui. Então sinta-se à vontade para ver os outros vídeos depois que você terminar esse aqui. Então, indo direto pro vídeo, aqui a gente conversando sobre como que surgiu o design de produção e como a grande quantidade de produções sendo feitas ao mesmo tempo e como que eles fizeram com que os estúdios criassem seus backlots, que são seus grandes complexos de filmagens que todo estúdio, né, tem hoje em dia como você visitar, tudo mais, principalmente nos Estados Unidos, né, onde isso é uma indústria rentável e eles tentam rentabilizar de todas as formas, como visitando os estúdios da Paramount, da Universal. A criação desses backlots, eles vieram muito pela necessidade de você economizar de certa forma em produções, então você criava, você ia montando cenários e mais cenários para que diversas produções pudessem rodar ao mesmo tempo e que aquele material não se perdesse, eles mantinham aquilo naquele lugar e usavam para outras produções. Tanto que a gente tem, por exemplo, diversos filmes que são feitos em períodos muito próximos e que têm temáticas muito próximas que acabam sendo, por exemplo, filmados no mesmo lugar e você consegue até reconhecer os cenários e os lugares onde os personagens estão andando. Tem, por exemplo, alguns filmes que foram filmados ali no final dos anos 50, início dos anos 60, das histórias do Edgar Allan Poe, que tem o Vincent Price e tudo mais. Se você for reparar, todos os cenários que são desses filmes são os mesmos lugares. Porque eles são filmados no mesmo estúdio e aí as características que são bem emblemáticas, eles acabam usando ele para fazer diversos outros trabalhos, como por exemplo, diversos estúdios acabarem ficando com a sua estética cinematográfica muito marcante, como por exemplo a MGM ficando conhecida por produções Grand Borgo, né, que aí é uma coisa muito mais europeia, francesa, com características mais clássicas ali de arquitetônicas. A Universal com um visual muito mais gótico, onde a gente tem ali muitas coisas que são realmente do terror, e a Universal acabou ficando conhecida pelos filmes ali, os monstros clássicos da Universal. A Paramount com muitos trabalhos ali voltado por Art Deco, então você vai nesses backlots deles, você vê muitas dessas características. E todas elas, essas construções, sempre buscando referenciar alguns lugares, né? Como, por exemplo, filmes que têm a história que se passa numa Europa, mas todas as histórias sendo filmados em algum estúdio interno. Mas o que eles não imaginavam é que a construção desses backlots sendo bem estereotipados para poder ambientalizar e não gerar dúvida na cabeça da pessoa, por exemplo, de que lugar que aquela história está se passando, as grandes produtoras acabam por escolher realmente estereotipar e deixar o mais específico possível a representação daquele lugar dentro da sua produção. E é aí que a gente fala, né? A Alemanha não é só não é só a Bavária, né? O Japão não é só Kyoto, sei lá, ou Inglaterra não é só a Baker Street. Então a gente tem aí esse uso de estereotipificação para poder construir diversos cenários, só que acaba construindo na cabeça do mundo inteiro de que aquele lugar onde se passa aquela história tem exatamente aquela mesma cara. Tá, mas isso gera algum problema? Tem problema isso daí? Não, principalmente naquele período que estava sendo criado. Mas
o que a gente tem hoje, por exemplo, eu vou colocar pra você, na grande maioria, na massiva quantidade de animes japoneses, quando a história se passa, por exemplo, na Alemanha ou na Europa, você vê que é aquela estereotipificação que eles acabam utilizando para representar aqueles lugares nas produções deles, que acaba ficando o imaginário do que é aquilo. Então a gente tem, na verdade, os Estados Unidos representando de forma, dá para falar objetificada? Não, acho que dá para falar até uma, por exemplo, como se fosse uma Europa romantizada nas suas produções. E essa Europa romantizada que os Estados Unidos criou nos seus filmes, que o Japão representa, por exemplo, nos seus animes até hoje. E não só da Europa, de diversos outros lugares do mundo que os Estados Unidos acabou representando de uma forma romântica. Romântica da palavra ali, sendo bem o estereótipo mesmo daquilo. É o que hoje são representadas em diversas culturas e às vezes até que a gente acaba entendendo que, ah, nossa, é desse jeito, e a gente descobre que não é. Como, por exemplo, o sul do Brasil representar a Alemanha como eles sendo todos da Bavária, e não, eles não são. Pode até ser gente da Bavária, mas pra eles todo alemão se veste com roupa Bavária, de festa ainda. Então, tipo, não é assim. A Alemanha não é só a Bavária. E é essa imagem que são construídas no cinema ali desde o início do surgimento dos backlots nos anos 1910, 1905 até o final, né, ali deles nos anos 60. E que depois disso eles acabam se renovando e trazendo outras estéticas, né? Porque a partir ali dos anos 70, com o boom do cinema, acabam sendo construídos novos cenários, filmes começam a ser filmados em outros lugares. A gente acaba perdendo um pouco dessa romantização dentro das produções, né? Que tinha uma limitação muito grande de orçamento. E a ideia era conseguir filmar o máximo de coisas possíveis dentro daquele escopo. E o que era até bom, né? Porque às vezes muitas produções não sairiam nem do papel se não tivessem, por exemplo, esses backlots ou a possibilidade de um cinema, de uma produtora de cinema falar, não, podem filmar, podem rodando os filmes com o que a gente tem. E isso daí dá a possibilidade das pessoas já fazerem mais produções, né? Não fica limitado em quantidades pequenas ou às vezes de um orçamento quase pífio, transformando o filme em quase um filme independente. Os filmes já nasciam das produtoras, né? Com um pequeno orçamento, com o intuito de gerar produto e fazer dinheiro de outra forma. Diz aqui que você já viu algumas produções, eu gosto bastante de um anime que é o Dungeons and Delicious, que ele meio que tem, nossa, o estereótipo assim da Europa alemã, assim, sabe? Você vê os cenários acontecendo, você fala, meu Deus do céu, eu tô me sentindo vendo sei lá, uma Xerox e, meu, muita coisa é desse jeito. Então me fala aí se você já viu algum anime bem nesses estereótipos e sem nenhum julgamento, né? Eu acho que fica até legal. Mas como uma coisa tão simples que foi a criação dos backlots para facilitar as filmagens, acabou moldando, né, toda uma sociedade durante muito tempo. Se você chegou até aqui, curtiu o vídeo, já aproveita, curte ele, se inscreve no canal se você não esqueceu de se inscrever e aí a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!